Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Que bom estarmos na casa do Senhor nesta noite para cultuarmos a Deus, participarmos da Santa Ceia, este ato tão especial em memória do nosso Senhor Jesus Cristo pelo seu sacrifício ali na cruz. Quero registrar a presença da Emanuela, nossa engenheira, está lá. É o segundo domingo que nos visita. Conversando com ela esta semana, ela disse que gostou muito. E a prova maior é que está aqui mais uma vez nos visitando. Muito obrigado, seja muito bem-vinda. Também irmão Jadir, a irmã Yara, fazia tempo que eu não via vocês. E que bom que estão conosco nesta noite. Deus abençoe. Ao evangelista Gilmar, esposa Eliane de Criciúma, Deus abençoe a vida de vocês, é um prazer tê-los aqui conosco. Meus irmãos, nós temos alguns minutos ainda, e eu quero ser bastante objetivo nesta noite, e eu quero que você preste muita atenção, porque eu tenho uma palavra profética ao teu coração, ao coração de pessoas que estão aqui, e até mesmo quem não está aqui, mas está nos assistindo pela Web TV Semear. E a palavra profética é esta: nem tudo está perdido. Jesus continua de olho em você. Amém? Nem tudo está perdido. Jesus continua interessado na tua vida. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler alguns versículos apenas, para situarmos esta mensagem que Deus coloca no nosso coração nesta noite. Capítulo 21 do Evangelho de João. Versículos 1, 2 e 3, diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Se assente, glorificando o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor que se faz presente aqui. Já ouvimos tantas coisas muito boas, especiais da parte de Deus. Eu posso dizer com toda certeza que a minha alma se alegra na presença de Deus nesta noite. Porque desde o momento em que entramos aqui, nós já sentimos a sua presença, nós já ouvimos muito daquilo que Deus tem reservado para o seu povo. Ouvimos falar de céu, ouvimos falar de sacrifício do seu Filho amado, ouvimos falar tantas coisas boas, e nós queremos continuar ouvindo Deus falar coisas boas, porque é muito bom nós ouvirmos falar a respeito de boas coisas. Mas quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para o capítulo 21 do Evangelho de João, nós olhamos e podemos verificar um cenário repleto de personagens. Nós temos ali muitos discípulos de Jesus, e cada um deles tem uma história, cada um deles tem um tipo de relacionamento pessoal com Jesus. É interessante porque nós vemos que o tipo de relacionamento de pelo menos 3 discípulos dos que estão aqui, ele fala muito conosco, porque ele identifica o nosso relacionamento de cristão com Jesus. Olha só, nós temos ali, foi falado a respeito de Tomé, e Tomé é um tipo de cristão. Tomé é aquele tipo de pessoa que no seu relacionamento com Jesus, ele não evoluiu ainda a uma estatura, a um nível mais profundo de fé, porque Tomé é aquele que ele precisa ver para crer.
ele precisa tocar, ele precisa sentir. Porque senão ele não recebe, ou não adora, ou não se envolve, porque ele está esperando ver alguma coisa, ver algum sinal. E muitas vezes nós temos pessoas que querem ver alguma coisa acontecer, para daí elas crerem. Mas Jesus diz para Tomé: bem-aventurado é aquele que não viu, mas creu. E eu tenho certeza que aqui no nosso meio nós temos muitas pessoas que são bem-aventuradas, porque nunca viram Jesus pessoalmente, mas creem que Ele está aqui no nosso meio. Nós temos pessoas que o seu relacionamento de cristão se assemelha ao relacionamento que João tem com Jesus. Porque se você for analisar, ele é aquele discípulo amado, aquele discípulo do coração, aquele que está perto, aquele que ele não se contenta em se aproximar de Jesus. Vamos usar um termo, ele parece ser folgado, porque ele não se contenta apenas em estar perto, ele quer estar abraçado, ele quer estar no colo, ele quer colocar a sua cabeça no peito de Jesus, para ouvir as batidas do seu coração, para olhar com os seus olhos, para caminhar com os seus pés. Pessoas que se envolvem, pessoas que querem ser mais íntimos de Deus. E eu tenho certeza que aqui dentro também nós temos pessoas que querem ser íntimas de Deus, que querem buscar mais da sua presença e conhecê-lo de uma forma profunda. Porque quanto mais nós nos aproximamos dEle, mais nós queremos a sua presença, mais nós queremos partilhar da sua presença. Oh, aleluia, eu tenho certeza que nesta noite nós temos pessoas assim, que estão desejosas de ter mais comunhão com Deus. E eu tenho uma boa notícia para você: quando nós nos aproximamos dEle com vontade de encontrá-lo, Ele se deixa, Ele se permite ser encontrado por nós, por aqueles que o buscam, por aqueles que estão desejando mais da sua presença. Eu sinto Deus aqui neste lugar. Eu sinto a presença dEle aqui, desse Jesus que nós estamos falando. Mas nós temos um outro tipo de personagem aqui nessa história, que representa também o nosso relacionamento com Cristo. E é desse que eu quero falar. Eu quero falar sobre Pedro, porque eu penso que nós nos assemelhamos muito com Pedro. Eu penso que como cristãos, talvez a maioria de nós não seja nem como Tomé. E por mais desejo que tenhamos de ser mais parecido com Cristo, de estar mais envolvido com Ele, talvez nós não sejamos muito como João. Talvez nós nos identifiquemos mais com Pedro. Por quê? Porque nós temos vontade de servir a Cristo. Porque nós temos vontade de viver uma vida inteiramente para Cristo. Mas nós somos imperfeitos. E eu me alegro nisso, porque Ele veio para aqueles que eram imperfeitos. Então eu e você, nós não estamos perdidos. Há solução ainda para a nossa vida, porque Ele veio justamente para aqueles não que eram perfeitos ou saudáveis. Ele veio justamente para aqueles que eram doentes e imperfeitos. E nós somos assim. Temos tantos altos e baixos na nossa caminhada com Cristo. E Pedro é esta pessoa. Pedro representa este tipo de relacionamento que nós temos com Cristo, ou desenvolvemos com Cristo. Porque parte de nós, a parte espiritual, quer muito de Deus, mas a nossa carne não quer nada de Deus. E nós nos vemos numa batalha muito grande. E o texto que nós lemos aqui, antes de nós chegarmos aqui, nós precisamos voltar na última ceia.
A última ceia que Jesus partilhou com os seus discípulos, inclusive com Tomé, com João e com Pedro. Era um momento como esse que nós estamos vivendo, claro que não com tantas pessoas, mas com os discípulos mais próximos, os 12. Era um momento muito lindo que eles estavam vivendo, muito maravilhoso, porque participar de uma santa ceia é você trazer tudo de bom que tem em relação a uma nova vida que Cristo nos oferece através do seu sacrifício. Agora essa festa, tão bem elaborada, tão bem planejada, tão bem alicerçada, tão bem feita, tão bem construída, tão alegre, num determinado momento se transforma numa ocasião triste, numa ocasião tão difícil de entender. Por quê? Porque na última ceia Jesus anuncia a sua partida. Jesus anuncia que dentre aqueles ali vai ter um que vai ser o traidor, que vai entregá-lo para ser morto. Mas fala também que ali dentre aqueles 12 tem um próximo a ele que vai negá-lo. Este alguém é Pedro. Então, o contorno vai por essa linha e eles terminam a ceia e Jesus vai para o Getsêmani. Ali ele é traído, ali ele é preso, ele vai ser condenado ali. Não haveria mais mudança naquela situação, porque era um propósito de Deus, era um projeto de Deus Cristo ir para a cruz. E é interessante que Pedro havia sido avisado, que antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro estaria negando a Cristo. Mas Pedro, movido por uma autoconfiança, ele diz: por mais que todos te abandonem, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou trair a sua confiança. E quantas vezes nós, como Pedro, dizemos e falamos em oração enquanto estamos adorando, como o pastor Paulo comenta, falamos tantas coisas, dizemos tantas coisas, mas nós não nos apercebemos que ali na frente, se nós não estivermos vigilantes, nós caímos, nós falhamos. Não porque nós temos prazer em errar, não porque nós temos prazer em pecar, não porque nós temos prazer em entristecer a Deus, mas porque somos falhos, somos miseráveis, somos carentes da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Não somos perfeitos. E Pedro começa, o texto em Lucas diz que Pedro começa a seguir Jesus de longe. E a primeira atitude que nós podemos ter, que pode desencadear um erro, uma fraqueza, uma falha, um pecado na nossa vida, é quando nós começamos a seguir Jesus de longe. É quando nós começamos a desprezar o momento aos pés do Senhor. É quando nós começamos a deixar a oração para daqui a pouquinho, para mais tarde, ali para frente. Não, quando der eu oro, não, depois de um dia inteiro vai me sobrar alguns minutos e eu quero estar com Deus, e nós não estamos, porque a nossa carne não pede isso. É quando nós começamos a nos distanciar de Jesus, deixando de ler a palavra, porque a palavra dele produz vida em nós. Estamos nos afastando de Jesus quando deixamos de vir à igreja, à casa de Deus, buscar a sua presença, buscar renovo da parte dele para nós enfrentarmos uma semana onde teremos lutas, tempestades, onde o diabo vai se levantar para tentar nos derrubar. É por isso que nós precisamos estar protegidos aos pés dele. É por isso que o salmista que escreve o Salmo de número 91, ele foi muito feliz quando ele abre o Salmo dizendo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quanto mais perto nós estamos de Deus, mais longe nós estaremos de pecar contra Deus.
Não se distancie de Jesus. Não se distancie de Jesus. Ele quer você perto dele. Ele quer caminhar com você. Ele não quer apenas que você venha sentir a sua presença e adorá-lo aqui no domingo à noite. Ele quer andar com você na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Ele quer estar próximo de você. Ele quer que você deixe de ter um relacionamento com Ele do tipo do relacionamento de Pedro e passe a desenvolver com Ele um relacionamento do tipo de João, de intimidade, de comunhão. Ele quer se revelar a você, Ele quer se manifestar a você. Parece que quando a gente fala assim, a gente fala de coisas tão grandiosas, extraordinárias. Não, Ele se revela no teu dia a dia. Nos pequenos detalhes do teu dia a dia, ali está se revelando a presença de Deus. Ele quer caminhar com você. Não se distancie de Jesus. Naquela noite fazia muito frio. E Pedro, ele procura se aquecer num braseiro, onde estavam reunidas algumas pessoas, e uma das criadas que estavam ali, reconhecem a Pedro, e diz para Pedro: você é um deles. As pessoas conhecem que nós somos um dele. As pessoas sabem, as pessoas olham para nós e mesmo antes de a gente abrir uma boca para dizer uma palavra, as pessoas sabem, as pessoas conhecem aqueles que pertencem a Ele. As pessoas sabem que você é um escolhido de Deus. As pessoas sabem que você é um escolhido de Deus. Só que o diabo também sabe dos planos e projetos que Deus tem na sua vida, e é por isso que ele luta tanto com você, para tirar você do foco, para tirar você do caminho, para afastar você da presença de Deus. Ele sabe dos grandiosos projetos que Deus tem na sua vida. É por isso que ele luta contra você, é por isso que ele tenta atingir você. É assim conosco. Não estamos imunes. Eu gosto de falar uma coisa e eu vou repetir aqui. Quando Jesus nos escolhe, quando Ele nos chama, Ele não promete um seguro que vai dar isenção de você ser tentado, de você passar por problemas, por aflições, por dificuldades. Não. Pelo contrário, Ele deixou bem claro que no mundo nós teríamos aflições. Mas Ele continua: mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo por você. E é por isso que Paulo escreve lá na carta aos Romanos dizendo que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada vai mudar aquilo que Deus projetou para você, porque na sua palavra Ele diz que você é mais do que vencedor. Outra pessoa reconhece a criada reconhece a Jesus e Pedro nega dizendo que não conhecia. Outra pessoa reconhece a Pedro e Mateus registra que Pedro não apenas nega, ele jura dizendo que não conhecia Jesus. Pela terceira vez, outras pessoas, ele sai dali, outras pessoas reconhecem ele. E Mateus diz que ele não apenas nega que conhece, ele jura e ele pragueja dizendo que ele não conhecia aquele homem. E aí nessa hora, o galo canta. Quando o galo canta, Pedro se lembra daquilo que Jesus ia falar. E quando Pedro volta dali para outra direção, os olhos dele encontram os olhos de Jesus. E a palavra diz que Pedro sai dali e ele chora amargamente. Ele reconhece que havia pecado.
Ele reconhece que havia falhado. A palavra diz que ele chora amargamente. E é interessante porque esse choro de Pedro não é um choro de remorso. Porque tem tantas pessoas que falham, que erram. Elas até choram, mas choram de remorso. Não é um choro verdadeiro. O choro de remorso não produz cura. O choro de remorso não produz restauração, porque não é genuíno. Infelizmente, não é genuíno. Não é produzido pelo Espírito de Deus. É por isso que Judas, ele não alcançou vitória. Porque quando ele vende a Cristo, ele se arrepende daquilo, mas não por conta de um arrependimento profundo de coração e de alma, mas por um remorso. Ele devolve as moedas, ele sai e se enforca. Mas com Pedro é diferente. A partir do momento que ele erra, que ele reconhece que ele falhou, que ele reconhece que ele não era assim tão preparado para ir até para a cruz, como ele disse tempos atrás que ele era, ele reconhece que ele falhou, que ele pecou, e o choro de Pedro produz arrependimento. O choro de Pedro é um choro genuíno que produz cura e restauração. E é por isso, meus irmãos, que o salmista Davi, quando ele escreve o Salmo de número 51, ele fala muito forte, dizendo que há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Quando você chora arrependido, com o coração quebrantado, não rasgando as vestes, mas rasgando o teu coração na presença de Deus, Deus restaura você. Deus produz cura no teu coração e na tua alma. São lágrimas sinceras que tocam e que movem o coração de Deus. E nesta noite, se você está nesta situação, rasga o teu coração, porque Deus tem restauração para a tua vida. Deus tem restauração para a tua alma. Nós precisamos correr, não vou poder ir muito além. Ele chora amargamente. E o texto anterior diz que Jesus então é preso, Jesus é julgado, Jesus é condenado, Jesus é morto. E ao terceiro dia Jesus ressuscita. E as mulheres vão de manhã bem cedo para ungir o corpo de Jesus, e quando chegam lá, elas não encontram o corpo de Jesus porque ele já havia ressuscitado. E elas encontram um jovem vestido de branco, que diz a elas: olha, ele não está aqui, ele ressuscitou, ele vai à frente, ele quer ver vocês na Galileia, diga para os discípulos e a Pedro que eu quero vê-lo. Meus irmãos, eu fico pensando que se fosse no meu caso, Pedro era a última pessoa que eu ia querer ver na minha frente. Eu não queria ficar perto mais de Pedro, eu queria distância de Pedro. Mas com Jesus não é assim. Ainda bem que Jesus não é igual a nós. Quem sabe se nós fôssemos ver a Pedro, nós iríamos somente para dizer assim: ó, está vendo? Eu não tinha dito que você ia fazer isso. Eu já tinha cantado a pedra lá atrás e você achou que não ia fazer, você fez. Quem sabe se nós fôssemos ver a Pedro, era somente para ela jogar em rosto os seus erros, os seus pecados e as suas falhas. Tripudiar sobre aquele que já estava arrebentado e tinha chorado amargamente. Mas Jesus é diferente. E graças a Deus que Ele é diferente. É por isso que a sua palavra diz que Ele não vê como vê o homem. O homem vê aquilo que está diante dos olhos, mas Ele sonda o coração. Oh, aleluia, Ele sonda o coração. Aquilo que as pessoas
Aramassu, não enxergam em você. Ele conhece o seu interior, Ele conhece a sua alma, Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua vida. E Ele vai ao encontro de Pedro. E é interessante porque aí que chega na mensagem, Cristo não abre mão de nós. 8:45. Apesar de nós falharmos inúmeras vezes, apesar de nós entristecermos a Ele tantas vezes, Ele continua querendo a nossa proximidade. Ele continua indo ao nosso encontro. Ele continua indo ao nosso encontro. Ele é o Salvador que Ele vai em busca da 100ª ovelha. Ele não quer perder uma sequer. Ele quer ter todas juntamente dele. E é por isso que os nossos erros e pecados nos fazem fugir dele, nos fazem querer se esconder. Foi isso que levou Adão e Eva a quererem se esconder de Deus, os seus pecados. Os nossos pecados fazem nós querermos nos esconder de Deus, mas Ele vai ao nosso encontro mesmo assim. Isso é tão verdade, isso é tão maravilhoso, isso é tão verdade, que o próprio Deus, Ele não se contenta em ficar no céu. A palavra de Deus em Filipenses diz que Ele se esvazia de toda a sua glória. Ele se humilha. Ele toma esta forma minha e sua, miserável. Aquele que o céu, e nem o céu dos céus podem contê-lo, tamanha sua grandeza, assume a minha e a tua forma de homem, pobre, miserável, com uma diferença: sem pecado. Ele abre mão da sua glória, desce dos céus, abre mão do trono para estar numa manjedoura, para nos reconciliar com o Pai pessoalmente. Meu irmão, não foi um anjo que desceu do céu, não foi um ser criado que veio para morrer no meu e no teu lugar. Foi o próprio Deus que abriu mão da sua glória para ter você e não perder você. E aí nós chegamos no capítulo 21. Se coloque de pé. Eu não vou mais adiante. Pedro não sabia muito o que fazer. Pedro achou que era o fim. Então ele fala a única coisa que ele sabe fazer: eu vou pescar, eu vou voltar à antiga vida. O sonho de ser apóstolo foi por água abaixo. Eu pequei, eu errei, não tem mais chance para mim. Vou voltar à antiga vida. Vou voltar às redes. Chega. Ele não me quer mais. Não tem mais chance para mim. Talvez seja isso que esteja passando pelo teu coração nesta noite. Mas eu tenho uma coisa para dizer da parte de Deus para ti. O teu erro, a tua falha, o teu pecado, o teu deslize não pegou Jesus de surpresa. Ele já sabia. Ele já conhecia. A tua queda não frustrou os planos que Deus tinha para a tua vida. Ele continua interessado em você. Ele continua com os mesmos planos, projetos e com o mesmo convite: vem para perto de mim. É por isso que Jó escreve, e eu me alegro quando eu leio essa passagem, no Salmo
ou melhor, no capítulo 42 do livro de Jó, ele diz: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser impedidos, nada, nem mesmo os teus deslizes, podem frustrar os planos que Deus tem para você, desde que você se arrependa, e desde que você recomece. Nesse texto que nós estamos lendo, não dá mais para continuar, mas é o mesmo mar, é a mesma praia, é o mesmo Jesus, são os mesmos discípulos, e ali vai acontecer o mesmo milagre. Lá no começo, foi para dizer para Pedro: Pedro, eu quero você para mim, eu quero você caminhando comigo, eu estou te chamando. O mesmo cenário Jesus planeja para dizer para Pedro: Pedro, eu tenho um recomeço para você, os meus planos continuam de pé na tua vida, nada pode frustrar. Talvez você esteja me ouvindo aí em casa, nada pode frustrar os planos de Deus para a tua vida. Jesus aparece, Jesus se manifesta na praia. Eles não conhecem no primeiro momento que é Jesus, mas ele estava lá. Jesus faz o milagre de aparecer peixes ali. Uma noite inteira de pescaria, eles não pescaram nada, mas quando Jesus chega, o milagre acontece. Quando Jesus chega, algo diferente acontece. O milagre acontece. Então, João percebe que é Jesus, fala para Pedro: Pedro é Jesus, é o mestre que está lá. Pedro vem nadando rapidamente até a praia, o barco não estava longe, e quando ele chega, ele vê um braseiro e em cima peixe. Esse braseiro faz Pedro lembrar que num braseiro lá atrás ele havia pecado. Sabe o que isso traz para nós? O contexto da queda pode ser o mesmo contexto da restauração de alguém. É por isso que Jesus, quando ele escreve a João escreve aquilo que Jesus diz lá em Apocalipse. Ele diz assim: lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volta e pratica as primeiras obras. O contexto da queda pode ser o mesmo contexto da restauração. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós apontar o dedo. Precisa-se haver uma confissão a Cristo de forma genuína, porque assim acontecendo, Jesus restaura, Ele muda, e você recomeça uma nova história com Ele. E eu não vou mais adiante, eu quero orar por você nesta noite. Eu quero orar por você que acredita naquilo que foi pregado nesta noite, nesta palavra profética de Deus. Eu quero que você saia daqui nesta noite, participe da ceia, sem nenhuma acusação sobre a tua vida. Até porque eu mencionei a respeito de Romanos, Paulo diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não há mais acusação, não há mais condenação e não há mais separação. É por isso que Paulo diz: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Nem mesmo as tuas falhas. Se você se arrepender, você continua nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Eu quero aproveitar para orar também pelo André, pela Maria Zita, que está enferma. Nós vamos orar por essas pessoas. Márcio, canta o Ele Não Desiste de Você. Vamos lá? Se você quiser oração, nós também queremos orar pelas famílias que
Todo culto de Santa Ceia, nós fazemos na semana que antecede uma semana de consagração, de jejum, de busca pelas famílias. E nós queremos orar por todas as famílias. Você não precisa vir aqui na frente, você pode levantar as suas mãos, nós vamos orar e Jesus vai tocar em você. Irmão Natanael, vamos orar pelo irmão Natanael. Vamos orar pelo irmão Davi. Vamos orar pelo irmão Luizinho. Vamos orar pela irmã Raquel, mãe da Jaque, do Fernando e do Márcio. Vamos orar por essas pessoas. Eu não posso ir mais adiante porque nós temos a Santa Ceia, mas a minha vontade era continuar falando mais e mais e mais. Que é um texto tão maravilhoso, tão especial, mas o tempo não nos permite. O tempo não nos permite. Mas eu quero lembrar você que nós temos culto na terça e Jesus está aqui. Nós temos culto na quinta e Jesus está aqui também. O mesmo Jesus que foi de encontro a Pedro, Ele está vindo ao nosso encontro. Nos domingos, nas terças, nas quintas, nos domingos pela manhã. Porque Ele vai ao encontro aonde há necessidade, Ele se coloca diante. Vamos orar? Depois o Márcio vai cantar. Ó Deus, Pai, oh aleluia, eu me alegro em Ti, Senhor, porque Tu não és como homem, Senhor. Tu és cheio de misericórdia, nós somos tão ruins, mas Tu és tão bom, Senhor. Tu és tão bom, Senhor, porque Tu és cheio de misericórdia. A Tua palavra me ensina que aonde abundou o pecado, a graça ela superabundou. E me ensina também que o sangue do Teu Filho amado, que foi vertido na cruz há mais de 2000 anos atrás, continua com a mesma eficácia em lavar, em purificar e em perdoar pecados. Senhor, não somos melhores do que ninguém. Somos tão pecadores e tão miseráveis e tão dependentes da Tua graça, mas nos colocamos diante de Ti, nos arrependemos das nossas fraquezas, porque o que mais nós queremos é a Tua presença, é a Tua glória, é o Teu Espírito Santo conosco, e eu sei que Ele está aqui. Senhor, as pessoas enfermas que nós citamos aqui, visita elas agora, toca, transforma, opera um milagre, opera algo grandioso, para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado na vida de todos. Pai, a minha oração, em nome de Jesus, amém.